Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de Flávio Cobolli, que vence Marin Cilic e está nas quartas de final de Wimbledon. Uma bela vitória contra o tenista croata, né? Tipo, jogando um tênis maravilhoso. E eu acho que é interessante do Cobolli, né? Que ele não inventou muita coisa no jogo de hoje, né? Fez coisas simples e funcionaram, né? Ele não estava tentando fazer algo muito revolucionário para ganhar do Cilic. Ele pensou simplesmente no aspecto de um tenista agressivo, é um cara que vai muito para a bola e é um cara que pela altura e pela idade não vai se movimentar tão bem. Então ele manteve um jogo rápido, mas ao mesmo tempo de muita movimentação, impedindo que o Cilic tivesse oportunidades para cortar o tempo de reação e mais do que isso, impedindo que o Cilic tivesse muito equilíbrio para bater na bola. Então assim, o Cilic não pôde bater muitos golpes plantados hoje, teve que correr muito, e aí fisicamente esse jogo começa a ficar desgastante, né? Pro Cilic, que além da idade, não é o estilo de jogo que ele mais gosta de fazer, fica complicado, então ele não conseguiu ter autoridade nos pontos, e o Cobolli ainda devolveu o saque muito bem, se preocupando em colocar muitas devoluções em quadras, reduzindo o número de aces do croata. Realmente me impressionou bastante a atuação do Cobolli, porque mostrou muita maturidade tática, mostrou muito assim o conhecimento de um atleta assim, que sabia exatamente o que fazer dentro de quadra. Eu acho que ele tem feito isso muito bem o torneio todo, né? Tipo, essa vitória contra o Mensik, ela foi tranquila do jeito que foi, porque ele fez uma ótima leitura de jogo, que ele entendeu o que ele tinha que fazer dentro de quadra para entrar na cabeça do adversário, para tirá-lo da zona de conforto. E ele faz isso hoje contra um campeão de slam, que voltou a jogar um tênis maravilhoso nesse torneio. E assim, foi um jogo complicado, né? Tipo, no terceiro set o Cilic começa a sacar melhor, começa a complicar um pouquinho mais o jogo, aí a gente vê ele até conseguindo inverter um pouco essa dinâmica, sendo mais agressivo nas devoluções, mas no contexto geral, eu fiquei impressionado assim como que o Cobolli reagiu a tudo e até os momentos de crescimento do Cilic no jogo, porque assim, ele ganha o terceiro set, aí chega para o quarto set, chega a ter uma quebra-frente, o Cobolli continua ali, né, pressionando, continua entendendo que o que ele fez até aquele certo ponto do jogo era o correto, ele estava incomodando o Cilic, ele estava jogando bem e não precisava de uma mudança drástica, entende? Ele precisava voltar a executar o que ele fez bem nos dois primeiros sets e tentar, obviamente, criar a oportunidade que ele já havia conseguido produzir no inío do jogo. Ele tinha quebrado o Cilic algumas vezes e conseguiu ali duplo 6-4 nos dois primeiros sets. Então, assim, foi um jogo de muita mentalidade do Cobolli e é um torneio maravilhoso por parte do italiano que vai entrar no top 20 e é uma virada de ano incrível, né? Quando começa a gira de Saibro, o Cobolli se reencontra, porque o início do ano dele foi muito ruim. Se não me engano, ele começou com 8 derrotas seguidas, né? Tipo, não jogou bem no início do ano, algumas atuações irreconhecíveis. É até um pouco bizarro, né? Porque ano passado ele estava jogando bem, ele tinha encerrado bem o ano, e agora a gente vê o Cobolli, assim, é aquele negócio, tenista jovem vai oscilar, né? Ele é um tenista muito novo, mas é muito talentoso, né? E a geração italiana é abençoada, né? Tipo, olha a quantidade de tenistas bons e jovens que eles têm, né? Porque assim, o primeiro que ocupou destaque foi o Matteo Berrettini, foi o primeiro a ter final de slam, foi o cara que tinha melhor se estabelecido no top 10, mas infelizmente o cara é de vidro, né? Embora, assim, saca muito bem, um dos melhores forehands do tour, backhand do cidadão, nunca teve conserto. Agora, aí veio o Sinner se estabelecendo, e chegou a ter os seus momentos antes, mas parecia ali que não estava se encaixando, aí veio o trabalho do Darren Cahill, ele virou o que virou hoje, né? O melhor tenista da atualidade. E aí a gente tem o Musetti, que finalmente conseguiu alcançar uma maturidade tática maior, não à toa esse ano está no top 10, e agora tem o Cobolli, tem mais gente chegando também, né? A Itália está produzindo muitos talentos fantásticos, e essa geração agora, com 3 tenistas italianos no top 20, se o Berrettini não tivesse saudável, era uma possibilidade muito grande de 4, porque eu não vejo 20 tenistas melhores que o Matteo Berrettini. Então assim, é impressionante o que tem sido feito pelo tênis italiano, e o Cobolli é um cara que me chama muita atenção porque, olha, ele tem tênis para jogar bem em todas as superfícies. Os golpes dele no fundo de quadra são maravilhosos, a movimentação dele é fantástica. Ele é um cara que tem movimentação muito boa, se defende bem, contra-ataca bem, tem recursos ofensivos para ambos os lados, sabe mudar a direção com backhand, com forehand, obviamente. Assim, esse é um golpe que quase todo mundo tem mais essa noção da mudança de direção, né? Porque assim, a dificuldade de você fazer mudança de direção de backhand é quanto você consegue mexer o pulso. Porque assim, o forehand, aqui você tá vendo que o pulso, né, porque a bola tá forehand, é a favor da direção da mão, né? Backhand é com as costas da mão, backhand, né?
E assim, você vê que assim, tem uma movimentação limitada, né? Você não consegue muito ângulo e aqui você consegue, né? Você tem muito mais ângulo, você consegue gerar mais ângulo com o giro do pulso com o forehand do que com o backhand, né? Aí você depende muito de usar, às vezes, a mão direita, né? Muita gente usa isso bem, na mão esquerda, quer dizer, no caso do canhoto, a mão direita, né? Mas a questão é, o Cobolli é um cara que entende muito bem como fazer o backhand, ele consegue fazer essas mudanças de direção. O cara tem todo o repertório ali. Se o cara consegue um saque que é mais seguro, e até agora no torneio tem sido muito, né? Mas acho que também muito pelo jogo de fundo de quadra de excelência que ele vem mostrando, né? E se ele consegue cada vez mais assim, aprimorar esses recursos com a ótima leitura de jogo que ele vem mostrando, eu não duvido esse cara pintar no top 10 cedo, não, porque realmente está me impressionando. Muita maturidade e muita qualidade por parte de Flávio Cobolli. Uma baita gira de grama e quartas de final Wimbledon de muito respeito, e ele vai receber o que ele tanto deseja, que é um jogo nas quadras centrais. Teve sempre que jogar sem teto retrátil sobre a cabeça dele, né, que é só a quadra 1 e a quadra 2, né, na quadra 1 e a quadra central, né, a quadra 2 é onde ele estava hoje, né, tem uma arquibancadinha bonitinha, mas ela é descoberta, não tem iluminação, então assim, Cobolli vai receber o seu desejo, seja contra o Alex de Minaur ou seja contra o Djokovic. Vai ser um dos dois, porque não tá nem pra garantir que o de Minaur tá jogando muito. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.